Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso universo da física. Eu sou a professora Risolda, que estarei com vocês nesta aula. E eu acredito que vocês estejam curiosos para saber qual é o nosso objeto de conhecimento. Vamos juntos descobrir? Aula 11, objeto de conhecimento, vulnerabilidade da juventude, puberdade, automedicação e uso excessivo de medicamentos, vacinas. Detalhamento, óptica, princípios da propagação da luz. Muito bem, pessoal. E agora sim que já estamos apresentados, vamos à nossa aula. Muito bem, pessoal. Olha só onde eu estou. Por que será que nós estamos literalmente no olho? Hoje, eu estou literalmente dentro de um olho. Ou aqui sentada, né, neste olho. Porque o tema da nossa aula é óptica, princípios da propagação da luz. E vamos entender como a luz chega até os nossos olhos e permite enxergarmos o mundo. Vocês já pararam para pensar como a luz viaja até nós? Como é que conseguimos ver uma estrela que está a milhões de quilômetros? Ou a chama de uma vela em um quarto escuro? É sobre isso que vamos conversar hoje. Olha só, literalmente, Risolda de olho em vocês. E agora que já estamos de olho a olho, vamos à nossa primeira definição da óptica. Muito bem, olha aí. A óptica é a parte da física responsável pelo estudo da luz e dos fenômenos associados a ela. Como a luz apresenta comportamento dual, ela pode ser considerada como onda ou partícula. Quando você ouvir e ver a palavra dual, você já vai perceber e vai entender que ela sempre é considerada como onda ou partícula. E com base nesta ideia da óptica, que é a parte da física responsável pelo estudo da luz e dos seus fenômenos, vamos agora analisar um vídeo sobre os princípios da propagação da luz no cotidiano. Preparados para ver esse princípio? Vamos lá! Olá, pessoal! Hoje vamos descobrir como a luz viaja até os nossos olhos e como ela está presente no nosso dia a dia. Vamos observar os princípios da propagação da luz e seus efeitos, principalmente no nosso cotidiano. Vocês sabiam que a luz se propaga em linha reta quando atravessa um meio transparente? E podemos citar o seguinte: o ar ou o vidro. E é por isso que conseguimos ver feixes de luz do sol passando pelas frestas de uma janela ou sombras bem definidas no chão. Vocês sabiam também que dois feixes de luz podem se cruzar sem interferir um no outro? Observe principalmente os faróis de carros à noite. Mesmo se os raios se cruzarem, cada farol continua iluminando seus caminhos normalmente. E também podemos dizer que a luz pode percorrer o mesmo caminho nos dois sentidos. Quando apontamos, por exemplo, uma lanterna para um espelho, o feixe retorna pelo mesmo caminho, mostrando a reversibilidade da luz. Vocês sabiam também que tudo que vemos depende da luz refletida pelos objetos.
Ela entra no nosso olho, passa pela pupila, é focada pelo cristalino na retina e transformada em sinais elétricos enviados ao cérebro, permitindo a visão. Vocês também podem perceber que esses princípios não são apenas teoria. Eles aparecem na vida real, como, por exemplo, em cinemas, no uso da energia solar e até em cirurgias a laser. Então, pessoal, sempre que você acender uma lanterna ou olhar para o céu estrelado, lembrem-se, a luz segue princípios simples da física, mas que tornam possível enxergar e entender o mundo ao nosso redor. Muito bem, pessoal. Nosso vídeo nos mostrou aí os princípios da propagação da luz. Você percebeu aí como esses princípios fazem parte do nosso cotidiano. Aí, com base no vídeo, olha lá, temos que a óptica tem o seguinte, ó, princípios da propagação da luz no cotidiano. Aí o nosso questionamento, como a luz viaja até os nossos olhos? Aí você tem essas 4 imagens, olha só. Você tem, ao olhar para o céu estrelado, com uma lanterna, ao nosso próprio olho e até mesmo olhar pela janela, você percebe aí que temos o princípio ou os princípios da propagação da luz. E a luz, pessoal, se propaga em linha reta. Toda a vida que eu estiver falando sobre a luz se propaga em linha reta, desde a fonte atinge os objetos e ela é refletida. Pelo nosso vídeo, nós vimos o quê? Que a luz sempre se propaga em linha reta e esses objetos, e atinge os objetos, e ela é refletida, entrando no olho pela córnea, como nós vimos no vídeo, passando pela pupila e sendo focada pelo cristalino na retina, onde se transforma em sinais elétricos enviados ao cérebro e permitindo que enxerguemos, olha só, permitindo, né, que nós temos aí, permitindo que enxerguemos, como acontece quando o sol ilumina a sala. A lanterna clareia, como temos aqui, à noite, ou a luz das estrelas, como temos nesta imagem, que chega até nós após percorrer longas distâncias. E o nosso olho, né, como nós vimos lá onde eu estava, sentada, ali no olho, que reflete muito bem sobre a óptica. E quando se fala aí sobre a óptica, vejam aí, a óptica geométrica, olha lá, interpreta a luz como retas, como temos aqui, ó. Interpreta a luz como retas, chamadas de raios de luz. E esses raios de luz, sempre até mesmo quando a gente está no cotidiano, quando vai fazer uma caminhada em um local, apreciando a natureza, você percebe que esses raios estão aí. Que a luz, ela age assim, que ela interpreta a luz como retas. E você chama de quê? De raios de luz. No simples fato de estarmos aí no cotidiano, fazendo uma caminhada, eu tenho aí a interpretação da luz como retas e chamadas de raios de luz. Muito bem. E agora, olha só onde nós estamos. Quando vejam aí, ó, você vê, ó, vejam que os raios estão vindo em linha reta e são chamados de raios de luz. Vejam como a propagação está aqui. A propagação, esses raios de luz que representadas pelos raios de luz. Vejam aí, ó. Toda vez que falarmos de raio de luz, ela se propaga em linha reta.
Muito bem. Então, era isso que eu quero mostrar para você. Sempre que eu estiver falando da luz, a propagação da luz, você tem esses raios de luz. Vejam aí. Raios de luz ou raios luminosos. A propagação da luz é representada pelos raios de luz, como nós estávamos lá naquela imagem. Os raios luminosos, que são linhas orientadas que indicam a direção e o sentido de propagação da luz, que é indicado por uma seta, como a imagem que estamos vendo aí. E trago também para vocês o espectro visível, porque a luz ela se define-se luz como o agente físico que sensibiliza nossos órgãos visuais. A luz é uma onda o quê? Eletromagnética. Por isso que eu mostro para você o espectro visível. E o que é esse espectro visível? E que definição é a da luz? A luz é uma radiação eletromagnética visível ao olho humano. A luz tem um comportamento dual. Ela pode ser um conjunto de partículas denominada fótons ou uma onda eletromagnética. Sua onda está situada entre a radiação infravermelha e a radiação ultravioleta, como você tem aí no espectro visível. Por isto que definimos aí que a luz é uma onda eletromagnética. E ao falarmos aí da luz, vamos falar sobre um princípio muito importante, que é chamado de princípio da independência dos raios luminosos. Observem que na figura nos mostra duas lanternas. Perceberam que essas lanternas, elas estão dispostas de modo que os raios de luz se cruzem. Perceberam que tem um momento que eles se cruzam. E o que acontece? Por esse princípio da independência dos raios luminosos, diz que os dois raios de luz, ao se cruzarem, seguem cada um a sua trajetória, de forma independente. Por isso que é chamado de princípio da independência dos raios. Você tem aí, observe na figura, você tem aí o seguinte, ó. Após se cruzarem, os raios de luz continuam seus caminhos como se nada tivesse acontecido. Olha só, você tem a figura e esses raios se cruzam. Só que você observa que, após se cruzarem, os raios de luz continuam seus caminhos como se nada tivesse acontecido. Eles se cruzam e por isso que ele é chamado aí desse princípio. Outro princípio muito importante é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Vejam aí que nesse princípio nós temos o seguinte, ó, nesse princípio. Ele afirma, você tem aí, esse princípio diz que a trajetória seguida pelo raio de luz em um sentido é a mesma trajetória quando o raio de luz troca o sentido de percurso. Olha lá na imagem. O que quer dizer isso? Eu tenho uma lanterna e esse raio de luz, você percebe aqui, ó, na figura A, você percebe que, pelo princípio da reversibilidade desde os raios luminosos, a trajetória seguida pelo raio de luz, como estamos vendo aqui, em um sentido. Ela é a mesma trajetória quando o raio de luz troca o sentido do percurso, como temos aqui na figura A e na figura B. E quando temos aí, você percebe o seguinte, ó, o maior caso que eu tenho aí, você tem, ele afirma que a trajetória da luz, ao ir de um ponto A para um ponto B, é exatamente a mesma trajetória. Sabiam que, nesse caso, se ela saísse de B e voltasse para A,
Ou seja, a luz pode percorrer o mesmo caminho de ida e volta, mudando apenas o sentido. E um caso para o cotidiano, principalmente, acontece o seguinte, ó. Por exemplo, em razão desse princípio que o motorista de um automóvel pode ver um passageiro que está sentado no banco de trás do carro. E o passageiro pode ver o motorista utilizando o mesmo espelho. Vocês já perceberam que acontece isso? É porque temos aí o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Continuando, devido a esse princípio, que nós vamos ver daqui a pouco, se os olhos do motorista estão enxergando os olhos do passageiro, os olhos do passageiro também enxergarão os olhos do motorista, como temos aqui, ó. Olha aí. Na figura da direita, a trajetória dos raios de luz é a mesma, independente das fontes estarem, vamos chamar de P ou Q, como está aqui nessa imagem. Que representa isto? Representa que sempre que eu estiver falando sobre a reversibilidade dos raios luminosos, o princípio que a trajetória seguida pelo raio de luz em um sentido será sempre a mesma trajetória, quando o raio de luz troca o sentido de percurso. Aí você tem esta imagem, como ocorre aí. E temos aqui que, neste caso, você vê um passageiro que está sentado no banco de trás, como temos aqui, ó. No banco de trás, você percebe, o passageiro pode ver o motorista utilizando o mesmo espelho, como estamos vendo aqui na imagem. Então, agora, quando vocês acontecerem essa situação, você já sabe que é a reversibilidade, ou seja, você tem aqui, ó, o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Aí temos, falando aí desse princípio da propagação retilínea dos raios luminosos, temos aí que o princípio da propagação, o nome já está dizendo, ó, princípio da propagação retilínea, diz que todo raio de luz percorre trajetórias o quê? Retas, porque são retilíneas. Logo, o princípio da propagação retilínea diz que todo raio de luz percorre trajetórias retilíneas quando em meios transparentes e homogêneos. Lembrando que raio de luz é um segmento de reta, orientado e que está associado à direção e ao sentido de propagação de luz. Aí você observa agora, nesta imagem, olha lá, você percebe que o raio de luz está saindo aqui da vela. Aí você percebe que esse raio de luz está passando por essa fenda aqui, ó, essa fresta. Vejam, tem um buraco aí. E o que acontece? Todos os raios de luz, porque, por definição, nós temos aqui, ó, o princípio da propagação retilínea, diz que todo raio de luz ele percorre trajetórias retilíneas. Aí você percebe aqui, ó, que ele está enxergando porque eu tenho aqui, ó, em cada fenda dessa tem um buraco. E essa luz, esse raio de luz está em linha reta. Se esse buraquinho aí não tivesse aí, o que aconteceria? O garoto não poderia ver esse raio de luz, que no caso é a vela. Percebam aí que esse raio de luz sempre ocorre aqui pelo princípio da propagação retilínea dos raios luminosos. Muito bem. E ao falar desses raios luminosos, nós temos o seguinte, ó.
temos aqui os conceitos muito importantes da óptica. A classificação dos feixes luminosos. Na óptica geométrica, define-se que a luz pode se propagar de 3 formas distintas. Os feixes paralelos, que significa dizer isso? Que eles se propagam juntos, com a mesma direção e sentido. São chamados de feixes paralelos. Já os feixes divergentes significam que partem de um ponto comum. Temos aqui o ponto de origem e esse ponto de origem e se espalham em várias direções, como estamos vendo aqui a imagem. E é chamada de feixes divergentes. Então, o nosso primeiro, feixes paralelos, que se propagam juntos, com a mesma direção e sentido. Já os feixes divergentes, que partem de um ponto em comum e se espalham em várias direções, como estamos vendo aqui, ó, chamado de feixes divergentes. Já os convergentes, o nome já está dizendo, olha lá, feixes convergentes que partem de diversas direções e chegam em um ponto comum, como nós estamos vendo aqui nos feixes convergentes. Temos o ponto aqui, e vejam o que está ocorrendo. Eles partem de diferentes direções e chegam em um ponto comum. Logo, eles são chamados de feixes convergentes. Logo, nós temos aí, para os feixes, eu tenho feixes convergentes, temos os feixes divergentes e os feixes paralelos. Claro que, ao falarmos sobre esses feixes, nós temos aqui os meios de propagação da luz, como você observa aí nesta imagem, de uma lanterna com seus raios, como nós já aprendemos, que esses raios de luz sempre se propagam em linha reta. Existem aí 3 tipos de meios, existem 3 tipos de meios em que a luz pode ou não, você tem aí, ó, pode ou não se propagar. Então, o primeiro deles é transparente. O primeiro é o transparente, que é o meio que permite que toda a luz possa atravessar, como no caso aí, você tem que toda a luz passa, logo eu posso enxergar, transparente. Quando você olha pela janela, você vê uma folha caindo. Se eu coloco uma lanterna, você percebe que com esse meio transparente eu posso enxergar, é o meio que permite que toda a luz possa atravessar. Já o meio translúcido, você percebe que o meio translúcido é o meio que permite uma parcela de luz, da luz que atravesse. Ou seja, como eu tivesse aqui um papel manteiga, e eu posso ver do outro lado, mas não é perfeito como o transparente. Aí você tem uma parcela da luz passa. Aí, como você pode ver aí, como óculos de sol, como temos também, claro que quando se fala com o meio translúcido, tenho aí uma parcela da luz passa. Eu enxergo, mas só que ela tem esse meio que permite uma parcela de luz que atravessa. Não é como a transparente, que eu vejo tudo de uma vez. E agora, e o opaco? Já o opaco, pela imagem, você percebe que a luz não passa. O opaco é o meio que impede toda a luz atravesse. Como eu tivesse uma folha dentro de uma mochila. Na mochila eu não enxergo. Logo, é o opaco. Transparente eu enxergo bem, o translúcido eu enxergo um pouco e o opaco eu não enxergo nada. Pessoal, eu trago para vocês uma animação sobre os 3 meios de propagação. Vamos lá assistir? Olha só, o primeiro, transparente. Vejam aí, o nome já está dizendo. Os raios se propagam e eu posso enxergar. Já o segundo,
que é o translúcido. A mesma vela, claro que eu posso ver, olha como vem os raios. Eu posso enxergar, mas não totalmente como transparente. Já o opaco é como eu tivesse uma parede. Olha só como os raios não conseguem ultrapassar. Logo, esse meio opaco. E claro que, ao falarmos sobre os meios de propagação que você tem aí, eu tenho o transparente, o translúcido e o opaco. Percebam como está vindo os raios luminosos. Sempre que eu estiver falando dos meios transparentes, meio transparente, o translúcido e o opaco. E ao falar desses meios, também ocorre sobre a cor de um corpo. A cor de um corpo, sempre que ao falarmos da cor de um corpo, apresenta a ser iluminado. É o resultado da constituição da luz, que ele reflete difusamente. A intensidade ou o comprimento de onda interferem na luz que o corpo irá refletir. Por exemplo, se um corpo violeta tem essa cor, porque recebe luz branca e reflete apenas a violeta, absorvendo as outras em um corpo negro. Ele absorve todas as cores e não reflete nenhuma delas. Logo, nós temos um exemplo aqui, pessoal, olha lá, a cor de um corpo. Vejam, temos a luz vermelha. Percebam que o corpo é visto na cor vermelha. Perceberam? O raio bateu nessa cor vermelha e nós enxergamos a luz vermelha. Já o próximo, vejam, na luz vermelha. Eu tenho um corpo amarelo, a luz amarela bate e você enxerga a luz amarela. O corpo é visto na cor amarela. Já na luz verde, vejam, o corpo é visto na cor verde. Na luz branca, vejam, luz vermelha, luz amarela, luz verde. E se eu colocar a luz branca, olha só que nós definimos, que na preta você tem o quê? O corpo é visto na cor preta, só que aí ele absorve tudo e você percebe que a luz não tem luz nenhuma. Você não enxerga. Logo, eu tenho a luz branca. Vejam, na luz branca, o corpo é visto na cor branca. Luz branca. E na luz verde, você tem o corpo é visto na cor, olha só, vejam como eu tenho a cor de um corpo. Representa cada uma aí. Muito bem, pessoal. Olha só, falamos aí sobre a óptica. E ao falar da óptica, nós vimos sempre que ao falar desse corpo, você percebe na luz vermelha, na luz amarela, na luz verde. E sempre que ao falar, agora quando você analisar, sempre ao perceber sobre a luz, você já sabe que a luz, ela é o quê? Uma onda eletromagnética. Pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau!